e vai começar a melhor aula de geografia desse Rio de Janeiro, quiçá Brasil. E essa semana vamos estudar a classificação do relevo brasileiro. E esse rapazinho aqui se chama Haroldo de Azevedo, geógrafo. Ele foi responsável pela primeira classificação do relevo, lá em 1940, e dividiu o território em 8 grandes áreas de planaltos. 59% de planalto e 41% de planície. E o critério utilizado por Haroldo se baseava na altitude dos terrenos. As áreas mais baixas eram classificadas como planícies e as áreas mais altas foram classificadas como planaltos, tá? Esse outro rapazinho aqui, anos depois, no final da década de 50, também aluno do professor Haroldo, se chama Aziz Abissab, que acabou ampliando os estudos e criou uma nova classificação do relevo. Ele dividiu o território brasileiro levando em conta o processo de formação do relevo. As áreas que predomina a erosão passaram a ser classificadas como planaltos. Já aquelas em que predomina a sedimentação, o que isso quer dizer? O acúmulo de sedimentos, foram consideradas planícies. Essa imagem, ela explica muito bem essa ideia de Aziz Abissab. Observe o planalto. Aqui no planalto, eu tenho o que? O processo de erosão. E embaixo, acha a planície. Aqui eu tenho um acúmulo de sedimentos, tá bom? E aí eu chamo de planície. O Aziz deixou claro que os processos erosivos que afetam as partes mais elevadas do relevo não são sempre os mesmos. A destruição é diferente de uma região para outra. Em algumas áreas, o fator nesse processo é a água da chuva, enquanto as outras é o vento, é a variação de temperatura, tá bom? Para Aziz Abissab, o relevo está sempre mudando. Por isso, ele considerava importante identificar os processos de sua permanente formação e transformação, tá bom? Esse outro rapazinho aqui se chama Jurandir Rose, também geógrafo. Ele inovou na forma de classificação do nosso relevo. Ele manteve o critério da dinâmica do relevo do Aziz Abissab, mas que ele fez? Ele só acrescentou novos elementos ao estudo, tá bom? Para poder explicar o relevo, o professor Jurandir se preocupou com o passado geológico e climático, tá? E a partir desse critério geológico e climático, Jurandir dividiu o território brasileiro em 28 unidades de relevo, tá? Tá vendo esse mapa? Então, eu não quero que vocês gravem isso não, pelo amor de Deus. Eu só quero que você perceba que a classificação do relevo foi ficando mais detalhada e por isso surgiram novas unidades de relevo. Jurandir, ele propôs uma divisão mais complexa do relevo que leva em conta vários fatores, tá bom? Seguinte, agora eu vou falar sobre as principais características do relevo brasileiro, usando o critério classificado pelo relevo de Jurandir, né? Um roteiro que saia do Pantanal Mato-Grossense em direção ao litoral paulista, abrangendo 2 regiões, quais? Centro-Oeste e Sudeste. Agora, olha para essa imagem, acha aí a região do Pantanal, que hoje está aí sendo vítima aí de queimadas. Perceba, a região do Pantanal está quase no mesmo nível do Oceano Atlântico. Olha o Oceano Atlântico, tá vendo? Mesmo nível. E constitui aí uma planície com altitude que varia entre 80 a 150 metros. O terreno, ele eleva-se, né, ao longo do percurso, no Planalto do Rio Paraná. Antes de chegar ao litoral paulista, mas há uma brusca diminuição de altitude, né? Tá vendo? Perceba aí.
E em seguida eu tenho aí os mares de morros, que eu incluo aí a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, tá? Indicação de filme. Eu vou indicar para vocês o filme Caminhos da Mantiqueira, que inclusive está no YouTube. É só você digitar o título, Caminhos da Mantiqueira. Vai falar sobre a Serra da Mantiqueira, que busca aí entender a identidade dessa região com base aí em suas histórias, paisagens e cultura tradicional. Vale muito a pena. São um total de 79 minutos, 1 hora e 22 minutos, por aí. Vale a pena, tá bom? Frase da semana. Antes da frase da semana. Aqui eu vou pedir para vocês anotarem no caderno, tá? Essas informações. Agora sim, a frase da semana. Não tenha medo da mudança, tenha medo de não mudar. Então, boa semana para todos. Vou deixar aí o Google Formulários, algumas questões relacionadas ao tema de hoje, tá bom? Beijos!